E o Conexão Porto Indústria começa agora. Levantamento realizado pela Companhia Docas de São Sebastião mostra que a movimentação de cargas no Porto de São Sebastião bateu um novo recorde histórico no primeiro semestre deste ano. Ao todo foram movimentadas 760 mil toneladas, 57% mais que no mesmo período de 2023. É sobre esse assunto que eu converso com Ernesto Sampaio, presidente do Porto de São Sebastião. Boa noite, Ernesto. Quais as razões que levaram a esse crescimento? Bom, a gente recebeu uma série de manifestações de interesse de vários operadores portuários para movimentarem novas cargas pelo Porto de São Sebastião. A gente sabe que a grande maioria dos portos brasileiros sempre tem um limite, né, de capacidade para a movimentação de cargas, e o Porto de São Sebastião foi apresentado como essa alternativa para movimentar novas mercadorias e atender a logística do estado de São Paulo. E no caso, que mercadorias são essas? Bom, a principal mercadoria que a gente recebeu no ano passado foi o açúcar a granel, né? A gente sabe que o Brasil é um grande produtor de açúcar, bateu recorde de produção, existe interesse internacional, então o Porto de São Sebastião criou condições de armazenagem dessa mercadoria para poder exportar para outros países no mundo. E falando aí, no caso, né, das especificações, né, do Porto de São Sebastião, o que a gente poderia falar em relação aí às particularidades, né, as características desse porto? Bom, o Porto de São Sebastião, ele tem um berço de atracação que atende mercadorias de menor volume, né, um pouco diferente dos outros portos maiores do Brasil, e é justamente nesse contexto que a gente se insere, né? O açúcar a granel veio no final do ano passado, realmente dessa forma como eu expliquei, mas a gente sempre teve a movimentação da barrilha, que é um produto químico utilizado pelas indústrias do estado de São Paulo para a fabricação de detergente, de vidros. Então, são mercadorias de menor volume, como, por exemplo, também o malte, a cevada para a indústria cervejeira. Então, é nesse contexto que o Porto de São Sebastião está inserido no elo, como um elo da cadeia logística do estado de São Paulo. E aí, né, como que é essa integração também com os outros portos, especialmente, né, o Porto de Santos? Na verdade, a gente complementa, né? O Porto de São Sebastião, por ser um porto menor, acaba complementando as atividades que acontecem ali no Porto de Santos. Atualmente, o Porto de São Sebastião está muito bem atendido pela nova rodovia dos Tamoios, né? Uma rodovia que foi implementada recentemente, duplicada, uma rodovia de altíssimo nível e que em novembro vai ficar ainda melhor, porque vai ser inaugurado o contorno sul, né, e que vai deixar uma alça de acesso diretamente no porto, facilitando muito a vida dos caminhoneiros e tornando mais eficiente essa movimentação de mercadorias, seja das mercadorias importadas, seja das mercadorias exportadas. E mais do que isso, não impactando na vida do cidadão de São Sebastião, né? Os caminhões não vão circular pelas ruas internas da cidade. Perfeito. E fazendo um comparativo, né, com os anos anteriores, o Porto vem crescendo, né? Exatamente. Essa marca que a gente atingiu no primeiro semestre, de 760 mil toneladas, representa um aumento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado. E a tendência é de que a gente continua nesse ritmo, porque as exportações de açúcar vão continuar, o coque de petróleo, que é outra mercadoria nova que nós estamos movimentando desde o ano passado, está se consolidando e mantendo as mercadorias já consagradas aqui no Porto, que é o caso da barrilha, do malte e da cevada. Perfeito. E a estimativa aí, né, para os próximos meses? Bom, a gente deve ter, como eu disse, o mesmo ritmo de movimentação, né? A exportação de açúcar costuma terminar por volta de novembro, né? Porque é o momento em que se encerra realmente a safra, mas a gente está com a expectativa de totalizar nesse ano algo em torno de 1.300.000 toneladas. Para que a gente possa ter uma ideia, no ano passado a gente movimentou 1 milhão de toneladas, ou seja, seria um aumento aí em torno de 30%. E fazendo um comparativo com o restante do Brasil, a ANTAQ, que é a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, tem essas estatísticas, os portos brasileiros estão
tendo um aumento de movimentação em torno de 5%, 6%. Então, o Porto de São Sebastião está acima dessa média nacional. E por isso também vem recebendo, né, recursos, né, do governo estadual? Exatamente. Recursos próprios, né, gerados pelas próprias receitas que o Porto consegue oferir, da cobrança das tarifas portuárias, e também um aporte do governo estadual. Então, é isso que a gente está criando condições para a gente ampliar as nossas áreas destinadas à armazenagem e justamente criar melhores condições para os operadores portuários armazenarem essas cargas, tornar mais eficiente a operação e atrair novos interessados por movimentar cargas pelo Porto de São Sebastião. Muito obrigada pela participação e uma ótima noite para você. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Nós que agradecemos. E olha, a Embraer entregou 47 aeronaves no segundo trimestre de 2024, um aumento de 88% comparado com o trimestre anterior, quando 25 jatos foram entregues. A carteira de pedidos firmes da empresa fechou em mais de 21 bilhões de dólares, alta de 20% na comparação anual e valor recorde de 7 anos. A aviação comercial foi o destaque do trimestre, com 19 entregas, cerca de 170% mais em relação ao primeiro trimestre do ano. Além disso, a aviação executiva manteve uma performance sólida, com 27 jatos, e a defesa entregou uma aeronave multimissão C-390 Millennium. E agora você acompanha os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. A semana do IBI foi regada a muitos debates e discussões no Instituto. Na segunda-feira, o Comitê Temático 8 do IBI, que trata dos gargalos e perspectivas da navegação de longo curso e cabotagem, promoveu um debate em pontos como as melhores práticas e formatações para a utilização de áreas portuárias por parte do governo. A ideia dos integrantes do comitê é propor para o governo maneiras de estabelecer que as diretrizes de gestão e ampliação portuária seguissem de acordo com planos diretores bem definidos e perenes. Na mesma semana, o Comitê Temático 5, que debate a política ESG no setor aquaviário, se reuniu para acompanhar a apresentação do diretor-presidente da Via Green Institute, Conrado Bertoluzzi, que tratou dos desafios de descarbonização e as medidas de adaptação para as empresas do setor. Também contou com a apresentação de integrantes do IBI, como o diretor de Public Affairs da Maersk, Danilo Veras, que falou sobre o mercado nacional seguir o regramento internacional e não bater somente em uma área como responsável pelos problemas ambientais brasileiros. Ressaltou ainda o etanol como um diferencial brasileiro na busca de políticas ESG. Também nesta semana foi realizado o podcast com o diretor executivo da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP, Gesualdo Silva. Em um papo descontraído e carregado de informações, Gesualdo falou sobre a sua biografia e principais gargalos e perspectivas do setor portuário nacional. O podcast completo você encontra no YouTube da FPPA. E o Conexão Porto Indústria volta na segunda-feira, às 7h30 da noite.